Olá, pessoas do meu canal, tudo bem com vocês? Quem está chegando agora, seja bem-vindos ao canal Sandra Reis. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí para que o canal cresça. Ative o sininho e deixe um like se gostar do vídeo. E se não gostar, deixa o like também. Aproveita e curte agora para não esquecer depois. O tema de hoje, a gente vai falar sobre a masculinidade tóxica. Gente, eu gosto de falar sobre tudo. Eu falo sobre o que eu quero. E essa discussão outro dia surgiu em uma comunidade em que eu faço parte. Nós mulheres temos debatido muito sobre isso. Longe de mim dizer como um homem deve se portar. Afinal, eu sou mulher, né? Não existe uma cartilha que todo homem deve seguir para ser considerado homem. Mas a gente vai falar sobre isso na visão feminina. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Masculinidade tóxica deve ser debatida cada vez mais, pois é a partir dela que a maioria das vezes ocorre o feminicídio. Aqui eu vou abordar fatos históricos que está dentro da problemática levantada, tais como a construção da masculinidade, o movimento feminista e a crise subjetiva do homem na atualidade. Tudo começa nas relações sociais baseadas na dominação masculina, e isso é fruto de uma construção que vem desde os nossos antepassados, em que o homem era tido como padrão de perfeição e a mulher era considerada uma formação imperfeita e menos desenvolvida do corpo masculino, como se as genitais tivessem sido geradas de forma invertida. Com a chegada do iluminismo, a imagem da mulher deixou de ser um homem subdesenvolvido para um indivíduo com características próprias. A mudança que poderia gerar direitos, pelo contrário, não só fundamentou as desigualdades impostas a elas, como também marcou o início das construções polarizadas do que é ser homem ou mulher, reforçando o processo de legitimação de uma superioridade masculina. Como os dados biológicos por si não garantiram o desenvolvimento de todas as características atribuídas ao homem, a família e o meio social deveriam ser encarregadas de imprimir neles tudo aquilo que se esperava de um verdadeiro homem. Com isso, desde pequenos, os meninos já carregavam a carga que se esperava deles no futuro, ouvindo frases como: homem não chora, haja como homem, parece mulherzinha, filho meu tem que ser pegador. Para ter mulher, tem que ter dinheiro. Homem é o provedor da casa, gerando em diversos casos, a partir da criação, identidades cristalizadas e doentias, que culminaram em masculinidade tóxica. Ainda hoje continuamos a ver sinais da estrutura patriarcal na sociedade, porém com menos força devido ao espaço que as mulheres vieram conquistando ao longo dos anos através dos movimentos feministas que se concretizaram a partir do final do século XIX e o começo do século XX. De início, elas lutaram apenas por direitos fundamentais que já eram que os homens já possuíam, tais como o acesso ao mercado de trabalho, o voto, a educação, passando assim também para a construção de uma literatura feminina com grandes obras que ampliaram ainda mais a luta e as reflexões acerca das desigualdades vividas por nós mulheres. As lutas continuaram se expandindo para diferentes áreas onde havia repressão. Inúmeras obras foram escritas após a década de 70 sobre os mais diversos temas, como a liberação do corpo feminino, ainda muito controlado sexualmente, né, e denúncias de desigualdade e violência também. Algumas autoras feministas, como Germaine Gray e Simone de Beauvoir, que escreveram várias vezes em tom ásperos em relação aos homens e que ao longo prazo tem contribuído para gerar uma guerra paralela entre os sexos.
colocando um como inimigo do outro, quando a pauta, na verdade, deveria ser a busca por respeito. A autora Simone Cabral Marinho dos Santos escreveu no seu livro O Modelo Predominante de Masculinidade em Questão que, na atualidade, as mudanças sociais que nós mulheres conquistamos levam os homens a pensar sobre as suas identidades. Afinal, o controle simbólico ao qual éramos submetidas está se desfazendo e eles são levados a reflexões ainda mais profundas sobre o que é ser homem, abrindo espaço para uma formação de uma nova identidade masculina, fazendo com que o antigo homem, que o tempo todo precisava afirmar sua identidade viril, violenta e dominadora, agora tem espaço para começar a ser ele mesmo, expondo sentimentos de fragilidade, medos, né? E que todos nós temos também, né? No entanto, ainda assim, uma boa parte dos homens mantém uma masculinidade tóxica que os impede de abandonar alguns comportamentos que antes os definiam para abraçar novas oportunidades de existência. Se pararmos para analisar o contexto histórico que eu abordei, é possível notar que o homem sempre recebeu estímulos para conter suas emoções e por vezes expressar emoções negativas. E poucos foram os momentos em que emoções positivas fizeram parte da educação sobre como é ser homem. Os traços construídos de competitividade, agressividade e liderança fazem com que ele experimente satisfação e alegria quando alcança uma vitória a qual almejava e quando sua masculinidade é reafirmada. No entanto, boa parte desses homens, para boa parte desses homens, a alegria e a satisfação vivenciadas por ele se deu à custa de o sofrimento de alguém. A emoção positiva seria experimentada por esse homem em momentos onde ele pôde se reafirmar como macho dominador, não sendo esses os únicos momentos em que ele se sinta satisfeito, mas são os momentos que mais acontecem. Dentro da lógica machista, o homem não pode ser abaixo da mulher. E ainda que haja um problema inicial, que não haja um problema inicial em um relacionamento, isso pode virar uma questão. Muitas mulheres estudadas que ganham bem relatam a dificuldade de se relacionar, pois em determinados momentos o homem jogam a formação delas como se fosse algo ruim, principalmente quando há uma disparidade salarial. Isso é sério, gente. Olha a construção social por trás disso. Os homens são criados desde a infância para serem os provedores, os donos da decisão, os donos da verdade, os pilares em qualquer relação. Quando aparece alguém que não precisa disso, como fica a cabeça dele? A maior parte dos caras que já tiveram que se envolver com uma mulher independente sabe. Mas uma mulher que rouba a cena, conta piadas, que tem mais experiências que ele, às vezes assusta. Quando se fala de masculinidade tóxica, não é simplesmente o cara ser escroto. Tem muito mais por trás disso. Mas também isso não significa que nós temos que aceitar essa postura. Eu já conheci mulheres que se relacionou com um cara que não podia sair porque ele estava desempregado. E não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, né? E ele não aceitava que ela pagasse o lanche ou o motel. Tenho amigos que já disse não querer mulher que tem melhor formação que ele e que ganha mais que ele. Outro dia eu estava numa oficina e escutei um cara comentar com outro que não gosta de mulheres independentes, mulheres que não precisam deles para nada, porque fica muito fácil ela meter o pé na bunda deles. Então, eu estou falando assim, não que uma formação seja mais importante que tudo, mas há necessidade dos casais conversarem sobre essas construções e entenderem que o desenvolver do outro não é uma afronta. Há a possibilidade de crescer juntos, cada um à sua maneira. Masculinidade e a feminilidade
não estão necessariamente em conflito, mas complementam uma a outra. E em maior ou menor medida, estão presentes em cada um de nós. Se queremos um mundo no qual as pessoas possam viver vidas mais livres e com justiça social, sem ter que escolher entre performar uma masculinidade ou uma feminilidade ideal, é preciso que entendamos de uma vez por todas que o mundo é composto por um grande número de possibilidades em termos de gênero, e não só por caixinhas descritivas e normativas correspondente a homens e mulheres. Que o outro crescer não seja uma afronta para o homem, que a mulher crescer não seja uma afronta para o homem, né? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa esse like aí, tá? E se você não gostou, também pode deixar o like, tá? E até a próxima. Tchau.